Próspero, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um podcast Prosperando na América. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui, uma presença mega honrosa que nós tivemos nesse podcast de hoje. Vocês já vão saber quem é ele, mas eu quero falar aqui um pouco sobre o nosso patrocinador master antes da gente dar esse start, que é a Volt Solar Farm. Se você gostaria de investir em fazendas solares, você pode clicar aqui embaixo e falar com o nosso patrocinador que ele está dando a oportunidade de democratizar investimentos em fazendas solares. Então, clica aí embaixo que vale a pena demais. Não sei se você conhece alguém que utiliza de energia, né? É o mercado mais recorrente do mundo hoje. Então clica aí e fala com o nosso patrocinador para entender um pouco mais sobre como funciona investimentos em fazendas solares. E hoje, sem mais delongas, quero apresentar aqui para vocês esse campeão que é o Paulo Casaques. Obrigado, viu, Paulo, pela Obrigado, sua irmão. presença. Prazer. Obrigado Alegria estar com pela você. honra de estar aqui. E eu vou apresentar ele para vocês, gente. Ele é hoje fundador de uma empresa que está presente em mais de 75 países, né? Até então era 74, mas acabou de abrir a Lituânia. Ele é mentor de empresários, estrategista de crescimento e um dos nomes mais respeitados quando o assunto é transformar visão em ação com resultados extraordinários. Além de empresário de sucesso, ele é um dos mentores e leads com impacto global. Já formou milhares de pessoas com suas mentorias, treinamentos, e ele vai trazer uma novidade aqui hoje, inclusive, que ele é sócio do Poder do Network, palestrante oficial do Poder do Network, com mais aí algumas empresas em sociedade também, junto com o Bruno Avelar. Então, é uma honra receber hoje aqui esse campeão para falar um pouco mais sobre como prosperar na América. Obrigado, Paulo Obrigado, Casaques. irmão. Uma alegria estar com você aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelo projeto Prosperando na América para influenciar e ensinar outros empreendedores a crescerem de maneira consciente. Porque, afinal, quem caminha por um caminho pode deixar pistas para que outros também se beneficiem desse conhecimento. Que legal, Paulo. E assim, eu conheci um pouco da sua história, né? Eu conheço já você lá desde o Brasil. É uma história muito inspiradora. E eu queria saber mais sobre como que você chegou aqui, mas antes disso, eu soube que você trabalhou na Galeria Pagé. É sério isso, cara? Exatamente. Eu perdi meu pai aos 10 anos de idade. A gente perdeu tudo que a gente tinha. Depois de 2 anos, a gente foi morar na casa dos meus avós, que receberam a gente com muito amor e carinho. E naquele momento, o que aconteceu? Eu tive uma mudança de vida tão radical Imagino. que aquilo me gerou uma certa indignação. Eu resolvi largar a escola, liguei para um pai de um amigo meu e falei, quero começar a trabalhar. Ele falou, justo, amanhã Galeria Pagé você vai vender som de carro. E foi uma experiência incrível. Amei trabalhar na Pagé, porque para mim aquilo não era um sofrimento, não era, era uma aventura para uma criança de 12 anos ganhar meu dinheiro ali semanal, Nossa, com 12 anos. com 12 anos de idade. Que legal. Era uma loucura. E aí minha mãe descobriu, me ligou e falou, vou arrancar seus 2 braços, suas 2 pernas, vou botar fogo no seu corpo, vou te jogar no rio e depois eu converso com você. Eu entendi o recado, saí da Galeria Pagé e voltei para a escola. Mas hoje, olhando para o passado, eu entendo que a nossa mente, ela dá um jeito de voltar para onde você quer estar. Uhum. Você precisa entender exatamente que não é o que acontece com você, mas é como você reage. Então, naquele momento, eu falei assim, tá bom, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer a escola, mas eu não quero deixar de abrir a mão de trabalhar. Eu peguei o gosto de ganhar dinheiro, eu criei uma certa independência, eu tive algo que eu já não tinha mais, faziam mais de 2 anos. Naquele momento, eu comecei a procurar algo para que eu pudesse fazer. E normalmente, isso aqui é uma chave muito importante para quem está aqui nos ouvindo. E normalmente você consegue identificar mais simples e mais prático quando você vê alguém fazendo. Uhum. Vou fazer um paralelo aqui. A maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, elas estão aqui em busca de aprender, Sim, certo? exato. Só que a pergunta é, como é que eu aprendo melhor? E aí buga a cabeça das pessoas. Como é que eu aprendo melhor? Existem pessoas que passaram a vida inteira estudando sobre o comportamento humano. Sim. E entenderam como as pessoas aprendem melhor. E um deles se chama William Glasser. Glasser. Exatamente. Na pirâmide do aprendizado. Ele descobriu que as pessoas aprendem 10% lendo, 20% ouvindo, 30% vendo. E nessa hora, quando eu li isso, eu falei, não, peraí. Por que as pessoas falam que elas aprendem 20%? Por que as pessoas falam que para você poder aprender, você precisa ouvir? E o William Glasser está falando que a gente aprende 20% ouvindo e 30% vendo. Eu falei, tem alguma coisa desconexa com o que as pessoas falam. Uau. E aí eu fui analisar na ciência. Na ciência diz que o nosso corpo tem milhares de receptores. Uhum. São 126 milhões de receptores que o nosso corpo tem. Desses 126 milhões de receptores, 1 milhão está nos nossos ouvidos. E 120 milhões estão nos nossos olhos. Uau. Ou seja, a janela para nossa mente é aquilo que a gente vê todos os dias. Uhum. E qual que é o problema disso? Tudo aquilo que você vê todos os dias define os seus pensamentos, que define as suas falas, Uhum. que define o seu comportamento, que define as suas ações, que define os seus resultados. Então, se você não estiver vendo algo com que tem a ver com o seu próximo passo, se você não tiver uma escala de prioridades, se você não estiver vendo algo exatamente do que você queira viver,
dificilmente você vai conseguir sair da corrida dos ratos. Uhum. Então esse aqui é um ponto chave. Naquele momento, com 12 anos de idade, o que eu precisei fazer? Precisei ver alguém fazendo algo para que eu pudesse modelar. A velha e boa modelagem de verdade funciona. Uhum. Eu tenho 2 irmãs que, graças a Deus, hoje elas trabalham comigo na Europa, elas tocam e comandam a operação da Europa. E quando elas começaram a trabalhar comigo na Europa, elas estavam passando fome. Nossa. É incrível olhar para suas irmãs hoje prosperando, ter uma estrutura surreal. As minhas irmãs têm uma estrutura multimilionária e eu comecei com elas quando elas não tinham praticamente nada. Elas me ajudaram, eu ajudei elas, foi uma ajuda mútua e esse trabalho foi um sonho que virou um bloco em família. Eu tenho a felicidade de trabalhar junto com a minha esposa. Então elas, naquela época lá, voltando quando eu era criança, trabalhavam no shopping. E não é comum, né? Assim, falando sobre isso, porque a gente participa de muitos treinamentos, muitos mentores de empresas, inclusive. Inclusive, alguns deles ensinam, não contrata a família, É. né? Porque se você precisar demitir, você não pode criar um rompimento. E você conseguiu, eu acho que eu não sei, mas acredito que deve ser da tua educação. Como que você conseguiu se relacionar bem, ter um negócio com as suas irmãs, assim, deve ter alguns insights aí muito bons. Ó, o mundo ele tá o tempo todo evoluindo, né? Com certeza. E alguns tabus não, alguns conceitos que foram criados lá atrás já caíram por terra, né? Fazendo uma brincadeira aqui, foguete não dá ré. Dá ré. É. Agora o foguete dá ré. Uhum. Então, eu acredito muito nessa essência. Pessoas são pessoas. E se você não souber conduzir pessoas, não adianta ser familiar ou não familiar, não vai dar certo. Sim. O problema é que quem teve um relacionamento familiar, profissional que deu errado, fala pra todo mundo que deu errado. Mas isso não é uma ciência. Exato. Isso não é uma tese. A minha esposa é minha sócia nas 9 empresas e nós damos graças a Deus por nós sermos sócios juntos, porque se nós não fôssemos sócios, nós não entenderíamos um ritmo a vida do outro. E muitos casais rompem Verdade. porque o marido tá explodindo de crescer, tá fazendo milhares de coisas e a esposa tá largada em casa. Eu conheço vários amigos que são muito bem-sucedidos e a esposa, ela parou pra cuidar dos filhos, parou em algum momento no tempo e ela não tem mais brilho, ela depende única e exclusivamente do marido. E se ele porventura morrer, como aconteceu na minha casa, com o meu pai, a família desestrutura. Sim. A minha esposa hoje ela sabe cada vírgula dos nossos negócios, como eles funcionam, ela tem o posicionamento dela, porque quando você vai para propósito, irmão, que muito se fala de propósito, muito se busca de propósito, Sim. mas pouco se entende de propósito. Você é cristão, Sim. quando a gente vai para a Bíblia, por onde a Bíblia começa? Por Gênesis, a origem. A origem. Uhum. Ou seja, Deus já mostrou para você. Se você quer entender sobre algo, busca na origem. Então, o propósito na origem, na etimologia da palavra e na filosofia, não é um machômetro meu, ele tem 3 pilares de sustentação. Todos os seres humanos nasceram para crescer. Então, não tente ajudar pessoas antes de você crescer. Todos os seres humanos não nasceram para ficar no mesmo estágio. Eles têm uma curva de evolução contínua até o final da nossa vida. Por isso que Jorge Paulo Lemann, com 86 anos, multibilionário, ele continua abrindo novos negócios, desenvolvendo, porque ele entendeu que é o jogo do desenvolvimento nunca acaba. O treino nunca acaba. O segundo pilar do propósito são as pessoas nasceram para governar. Todos os seres humanos nasceram para governar. Quando eu pergunto para as pessoas, vocês acham que todo mundo nasceu para governar? As pessoas falam, não. Todos os seres humanos nasceram para governar. Só quando eles não acreditam que as pessoas nasceram para governar e elas não acreditam que elas nasceram para governar, elas não governam, porque não dá para você fazer algo que você não acredita. Exato. Mas no momento em que você entende que você nasceu para governar, quando você governa, eu vou te contar um problema. Inevitavelmente, você vai trabalhar 2 vezes, por você e pelo outro, porque você criou visão. É. O governo te coloca numa posição desconfortável de você fazer falar e mandar, não. É de você falar, fazer, demonstrar e ter que ainda empurrar o outro. Só que o que acontece aqui? Tem 2 escolhas. Ou eu continuo governando sozinho, ou eu pego na mão de quem tá embaixo e ensino o outro a governar. Então, inevitavelmente, vai ter que trabalhar 2 vezes. Governou? Parabéns, você é vítima do seu sucesso. Só que agora, o que você vai ter que fazer? Ou você vai trabalhar por 10 anos governando sozinho e os outros não vão te acompanhar, e você nunca vai compreender porque os outros não vão te acompanhar, ou você vai ensinar o outro a governar. Quando você ensina o outro a governar, o peso fica mais leve. Aí os dois estão governando, aí você divide o peso. Tem um processo de construção. E o terceiro pilar do propósito é o transbordo, a multiplicação, é a transferência de conhecimento. Aí sim, eu tô pronto para fazer o que você está fazendo aqui, que é levar conhecimento para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, Perfeito. acessando conhecimento. Então, ali, voltando lá pro shopping, eu vi as minhas irmãs trabalhando no shopping, eu falei, eu posso fazer isso pra mim também. Só que como eu não tinha carteira de trabalho ainda, eu tive que ir pro estoque, porque eu ficava escondidinho lá, até fazer 14 anos de idade. Aí eu me torno vendedor no shopping e vou escalando até me tornar diretor da Montblanc no Brasil. É uma longa jornada, uma longa, curta jornada Sim. de 17 anos. Trabalhou na Crawford, né? Eu trabalhei na Crawford, adorei trabalhar na Crawford. A Crawford foi um estágio muito legal no shopping Morumbi. Eu levava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, porque eu morava no Tatuapé. Caraca. E na Crawford, eu tava lá treinando a equipe, crescendo, ganhando mais dinheiro do que eu imaginava. Olha esse cenário. E passa uma mulher por mim e fala pra mim assim, Fernando,
sabia que tinha um cara igual você, que falava igual você, que agia igual você, que foi convidado para atuar num grupo internacional? Ela me contou isso. Ela gerou uma visão na minha mente. Eu falei, Sim. como é que é? Tinha algum cara igual a mim, que falava igual a mim, que agia igual a mim aqui, e ele foi convidado para atuar num grupo internacional? Ela É. falou, eu falei para ela assim, ó, vai acontecer de novo. Ela falou o quê? Eu falei, vai acontecer de novo. A minha mente, o meu coração, as minhas pernas vão me levar até essa oportunidade. Sabe quando uma pessoa bate um recorde Uhum. e vem outra depois ela vai lá e bate, né? Sim. Você viu a história, você deve ter visto já Sim, a sim. história da corrida, né? Que durante muitos anos não conseguiam bater um recorde. Bater 100 metros. É. E quando o primeiro que bateu, vários outros bateram e Sim. continuam diminuindo essa marca. Então, naquele momento, consegui enxergar exatamente isso. Se aconteceu, vai acontecer de novo. Sim. Significa que aqui é um polo, uma avenida de oportunidades. E eu andei como se já fosse, até que entra uma mulher chamada Andréa Figueiredo na Crawford, me dá porrada por 2 horas, a sua oportunidade não vai vir quentinha, não vai vir numa bandeja com um cafezinho, ela vai vir num prato quente de pimenta, Nossa. e aí depois de 2 horas ela me dando porrada, ela foi embora, eu não sabia quem ela era, e eu recebi uma ligação do Marcelo Pino, que é o diretor da Montblanc no Brasil hoje, me ligou e falou assim, nós queremos te convidar para adentrar ao grupo Richemont. Quem é o grupo Richemont? O segundo maior grupo no mundo, governa Baume Messier, Von Cheron, IWC, Cartier, Panerai, Van Cleef, Montblanc. Uhum. Só que você vai ter que dar 2 passos para trás, mas se você for bom de verdade, nós temos uma oportunidade, um plano de carreira para você. Eu me apaixonei por essa ideia. Top. Chego para minha esposa, a gente estava prestes a casar, falo, amor, surgiu essa oportunidade. Ela falou assim para mim, você desejou? Eu falei, eu desejei. Ela falou, então vai. Esse então vai dela me deu toda a força que eu precisava. Começo a minha jornada na Montblanc. E no primeiro ano, o que eu tive que fazer? Isso aqui é uma informação importantíssima para quem está aqui nos ouvindo. Quando você vai atuar num mercado novo, quem chegou aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. as pessoas elas saem fazendo qualquer coisa que vem na Pega frente. qualquer coisa, sim. Não tá tão errado assim. Isso aqui é o dinheiro da sobrevivência e eu super respeito porque eu já trabalhei muito tempo na sobrevivência. Sim. A minha esposa fala que quando ela me conheceu, nem a bicicleta eu tinha. A gente já passou todos os tipos de dificuldades. E eu não ensino nada do que eu já não tenho errado em abundância. Uhum. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo e ela fala: você fala que você é milionário, você fala que você tem estrutura. Não, peraí. Eu saí da Galeria Pagé com 12 anos, fazem Sim. 30 anos que eu não paro de trabalhar, 30 anos que eu me desenvolvo, 30 anos que o maior investimento sou eu mesmo, a minha mente, os meus conhecimentos. Hoje, 20 mil pessoas no mundo dependem das minhas decisões num bom sentido, porque se eu errar, automaticamente o fluxo todo de produto no mundo, de impacto, do que a gente tem, impacta nessas pessoas. Então a gente acaba criando uma responsabilidade muito boa e eu quero triplicar essa responsabilidade. Eu quero chegar a colaborar com um emprego, trabalho, conhecimento para 1 milhão de pessoas. Quero que Deus me dê essa oportunidade, me dê a oportunidade de governar nações. É para onde está a minha mente, é nesse nível de declaração que eu faço aqui para todos que estão nos ouvindo e quero que você viva isso. Perfeito. Então, o dinheiro da sobrevivência é essencial, mas só viver no dinheiro da sobrevivência não é o suficiente. Sim. Então, você tem que separar 30 minutos, 1 hora por dia para olhar para cima do outro lado da floresta. E foi esse movimento que eu fui criando ali dentro da Montblanc. O que eu preciso saber que eu não sei? O que é que eu não sei que eu não sei? Então, quando eu entro na Montblanc, eu entrei num mercado altamente escasso. Os clientes todos estavam concentrados nos vendedores. O vendedor mais novo de casa tinha 8 anos. É como se a corrida tivesse começado há 8 anos atrás. Uhum. E aí, normalmente, as pessoas fazem o quê? Saem vendendo e tentando criar sua base de clientes, certo? Uhum. Se eu entrasse no modo natural, Fernando, eu levaria 10 anos para ficar igual a eles. Sim. Então eu tinha que sair do modo natural. E para isso tem técnica. Sim. Já existe técnica para você acessar o próximo passo. Eles provavelmente, por estar há muitos anos, eles já estavam numa venda mais passiva, né? E você Exato. tinha que fazer a Você venda pegou. ativa, você tinha que ir Você pra pegou. cima. Só que para eu fazer a venda ativa, tem um passo antes. Que o primeiro passo é você marcar presença. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, ó. Você tem uma equipe no seu podcast altamente engajada, pessoal. Eu recomendo vocês virem aqui no Prosperando na América pra vocês sentirem quão bem vocês vão ser servidos. Me ofereceram Red Bull, café, água. Você fica mimado aqui, você não quer mais sair daqui. O tempo todo, isso é um trabalho de equipe, isso é um trabalho de presença. Você se sente presente ao estar num lugar como esse. Uhum. Então, naquele momento, precisava servir café. Eu. Precisa limpar o chão. Eu. Legal. Precisa fazer manutenção de madrugada. Eu. Feriado, eu. Dobrar de horário, eu. Então, eu precisava mostrar pra Deus, Uhum. pra mim mesmo, e para os demais que eu queria aquilo mais do que qualquer pessoa. A sua presença, o seu ritmo, o seu estímulo vai impor o ritmo do seu ambiente e a sua energia chega primeiro e ela contagina e ela que vai criar o domínio de mercado que você precisa criar. Só que só isso não é o suficiente. Só querer e só botar servir não é o suficiente. Você vai ter que entrar na técnica. E aí naquele momento o que eu tive que fazer? Qual que era o meu segundo passo? Era me distanciar. E olhar o que eles faziam para eu decidir como eu iria fazer. O tempo todo? Não, no tempo que dava.
Então eu percebi exatamente o que você já percebeu. Eles sempre vendiam os mesmos produtos na mesma faixa de preço. E eu Uhum. entendi que se eu fizesse igual a eles, eu seria a versão piorada deles. Eu não estava numa pajé para vender mais do que eles, não dava para vender mais do que eles. Então eu Uhum. tinha que vender diferente deles. E para vender diferente deles, eu tinha que entender qual era a oportunidade que eu tinha lá dentro. E a oportunidade que eu tinha lá dentro era vender os produtos caros que eles não tinham coragem de vender. Que eram canetas de 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, que eles não apresentavam para os clientes. E aquilo que você não apresenta, você não vende. Uhum. Aquilo que você não oferece, você não vende. Aquilo que você não sabe falar, você não vende. Aquilo que você tem medo, você não alcança. Então eu estudei esses produtos e na hora que eu ia servir o café para o outro vendedor, Fernando, eu mostrava a caneta de 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil. Se aquele cliente Hum. comprasse, ó, o cliente era do outro vendedor, eu estou servindo café. Se você entrar em qualquer loja de luxo, você vai ver que os vendedores atuam em conjunto. Uhum. Normalmente, o outro vendedor que está atuando em conjunto, ele não está tentando te vender nada, ele só está servindo, porque ele não quer que Uhum. você de fato compre, ele não quer de fato que o outro vendedor venda, não é a realidade, mas ele é obrigado a servir porque é o formato de configuração de treinamento. Uhum. Mas se aquele cliente que eu estava ajudando o outro vendedor a atender comprasse, quem era a comissão? Minha ou dele? Quem que você acha? A comissão, como era o cliente dele, provavelmente a comissão é pra ele? A comissão era para ele. Uhum. Mas a pergunta é: o que é que eu estava fazendo então? Se eu tava lá servindo café e vendendo uma caneta pro outro vendedor, 50 mil, será que eu não tava empurrando ele e ele não tava ganhando nada com isso? Não, você estava se posicionando cada vez mais. E naquele momento eu percebi que quando eu fazia a venda para o outro vendedor, eu não ganhava financeiramente nada, mas eu ganhava o que era mais importante, que era entender o porquê que aquele cliente comprava. E a maioria das pessoas, elas não fazem isso porque elas ficam se perguntando o que é que eu vou ganhar com isso. Uhum. E se elas esperarem somente fazer algo porque elas vão ganhar imediatamente resultado financeiro, elas só vão viver no curto prazo. E esse é um gravíssimo erro que a maioria das pessoas cometem. A maioria das Uhum. pessoas que eu conheço eu vou fazer isso pra você, mas o que que eu ganho com isso? Qual que é a minha troca? Qual é aonde eu já saco? Nem depositou e já vai sacar. Então, com isso, eu fui adquirindo um conhecimento que eu não enxergava qual que era o próximo passo, só enxergava que quando eu fosse atender um cliente, eu saberia qual era o maior volume de argumentos que funcionavam para eu poder vender um produto mais caro. Perfeito. Só que quando você dá um passo, Fernando, a vida dá outro. E nesse passo que a vida dá outro, o que que aconteceu? Como eu estava mais tempo em loja do que os outros vendedores, quando aquele cliente que eu ajudava a atender voltava e aquele outro vendedor não estava, quem que ele falava que queria ser atendido? Com você. Comigo. Então Perfeito. naquela hora minha mente explodiu e falou: Uau! Eu acabei criando uma cartela de clientes que eu não tinha. O que que eu comecei a fazer? Comecei a trocar de horário, comecei a me movimentar o máximo que eu podia Legal. para eu ter o maior volume de relacionamento possível. Cara, perfeito. Mas uma pergunta que vem pra mim é uma crença popular, Uhum. inclusive, que você falou que morava no Tatuapé. Uhum. Pergunta, você ia trabalhar naquela época, já tinha o carro, você ia de metrô? Quando eu morava nos Jardins, numa família nobre, rica em São Sim, Paulo. mas depois você estava no Tatuapé. Quando meu pai morre, a gente vai pro Tatuapé depois de 2 anos, Aham. na casa dos meus avós. Ali, quando eu vou pra Galeria Pajé com 12 anos, eu ia de metrô. O E metrô Carrão, pegava o metrô Carrão e descia lá no centro da cidade e ia pra Pajé. Descia ali na ladeira Porto Geral e, legal. e, e ia embora pra Galeria Legal. Pajé. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque muitas pessoas têm a crença, tipo assim, ah, mas como que eu vou vender um produto de 40 mil se eu Uhum, não tenho 40 mil pra dar numa, uhum. uma caneta? Exatamente, era uma Numa caneta. caneta. É. E aí as pessoas têm essa crença, né? Uhum, Assim como você já falou, foguete não dá ré e hoje dá ré. E aham, as pessoas têm que quebrar essas crenças aham, para poder conseguir fazer. A gente tá numa onda hoje, né? Sempre existiu, mas hoje uhum, tá em mais alta, que é a mentoria high ticket. E a uhum, pessoa fala, mas como que eu vou vender uma mentoria de 20 mil, de 30 mil, de uhum, 40 mil, uhum, sendo que de repente eu nem tenho, né? 10 uhum, mil na minha conta para pagar numa mentoria de, uhum, de 5, talvez. uhum, uhum, Então é uma crença popular. E eu acho que você, nessa época, uhum. provavelmente você não tinha 40 mil para dar numa caneta, Não mas tinha você nem de quebrou longe. essa crença e Eu conseguiu romper. nessa época, como eu estava juntando dinheiro para casar, Aham. apartamento, eu tinha um Ford Ka. A Aí, minha gravata era a gravata do camelô. perfeito. Essa era a minha realidade. Perfeito. A questão é, quando você entra numa loja de luxo, nenhum vendedor tem condição no mercado de luxo. Um vendedor da Ferrari não tem uma Ferrari, um Isso. vendedor de iate da Ferretti não tem uma Ferretti. A gente Aham. está falando de coisas totalmente diferentes. Então, nesse caso, o que acontece? Essas empresas, elas te dão um treinamento para você lidar com essa realidade. Esse treinamento, ele acontece lá naquela época, acontecia por 15 dias. Você não podia vender antes desse treinamento. 15 dias só treinando. Ou seja, a preparação antecede os resultados. Depois, quando você finalizava o treinamento, o que que eles faziam? O gerente saía com você, visitando lojas de luxo para você ser atendido. Então, eu não esqueço que eu entrei na loja da Ferragamo. Isso foi em 2002, mais ou menos. E eu fui atendido por um vendedor porque eu tinha que entrar e simular a compra de uma gravata. E na hora que ele falou pra mim que a Hum. gravata custava R$ 800,
em 2002, a minha cabeça falou, como assim, R$ 800 a gravata? Eu não conseguia entender, eu comprava uma gravata eu não usava gravata, comecei a comprar gravata de 20. Na Crawford a gente vendia uma gravata de 50, de R$ 60. Como assim, um salto para 800? Então você vai preparando a mente para você poder vivenciar aquilo. Agora, Legal. vou trazer um outro complemento importante que você perguntou, né? Pô, como é que vende uma mentoria de 20 mil, né? Vou te dar um exemplo. Pode ser que você não compre um curso hoje de $20 mil. Pode ser que hoje você não compre um relógio de $20 mil. Pode ser que hoje você não faça uma viagem de $20 mil, mas você pode ensinar para alguém que tem $20 mil para te dar como montar um podcast. Muito provavelmente, né, eu estou observando aqui o nível de estrutura que você tem no seu podcast, você gastou muito mais que 20 mil em toda essa estrutura. Mas mesmo que você não tivesse gastado 20 mil nessa estrutura toda que você tem aqui. Vamos imaginar que você tivesse gastado 2 mil para dar um tapa, botou aqui, fez uma estrutura e não seria improvável de alguém te pagar por um conhecimento que ela não tem de uma coisa que você já amadureceu. Porque o dinheiro, ele não é só tangibilizado pelo que você tem na conta, mas é pelo nível de acúmulo de conhecimento que você tem. Perfeito. Então, se você tem um conhecimento que vai acelerar o meu processo, eu automaticamente falo, pô, isso tem valor para mim. Eu não vou passar 3 anos que você fez aí de pesquisando o podcast, analisando quais são os melhores fornecedores, qual é a melhor iluminação, qual é o melhor ângulo, qual é a hora de postar. Isso tudo também tem valor. Então, tem que analisar. Por exemplo, hoje eu tenho 10 empresas, faço parte do conselho de mais 5. Nesses últimos 3 anos, mentorei 180 empresários, desde que faturam $20 mil por mês, a uma empresária que fatura 370 milhões por ano. Então eu tenho um nível de empresários no meu portfólio largo, totalmente diversificado, desde Suíça, Portugal, Brasil e Estados Unidos. E eu ensino uma única coisa para esses empresários: como eles venderem mais, como atrair cliente, como criar um funil de vendas. Então eu estou ensinando algo para eles que não é sobre o faturamento que eu faturei. Eu faturei na minha jornada hoje mais de 400 milhões, é um número considerável. Quando eu paro e olho a minha trajetória, olha que dado importante que eu vou te trazer. 90% dos meus obstáculos, dos meus desafios, presta atenção nisso que eu tô te falando, você que tá ouvindo aqui, não foi provação de Deus, não foi deserto, não foi lapidação do diamante. 90% dos meus desafios, dos meus obstáculos foi ego. Uau. Foi fazer na força do braço. Foi fazer sem perguntar, foi fazer sem se preparar, sem estudar. Então os problemas que eu vivi, foi eu que me meti. E de como eu saí foi inspiração de Deus. Porque na hora que você enfrenta o problema, você fala, ó céus, ó vida, ó Deus, Espírito Santo, dá uma força aqui. Aí ele dá. Mas você não teria passado por aquele problema se você tivesse se preparado, se você tivesse buscado orientação, se você tivesse ouvido. E a nossa mente, ela tem condição de absorver quando você aprende. Então, se você tá aqui ouvindo isso, você pode falar assim, mas até ontem eu era inocente, eu não sabia. Eu concordo, mas a partir de hoje você não pode mais errar nisso. É isso aí. Você não pode mais errar. Então, é isso. Então, hoje eu ensino aquilo que eu vivo nas minhas empresas. A gente tem 160 colaboradores no nosso ecossistema. O nosso front é uma cultura de vendas. O que a gente mais faz é vender. Então, a gente ensina aquilo para as pessoas que a gente faz. E aí, quando eu mentoro esse empresário nessa trilha, qual que é o meu objetivo? Me tornar sócio dele. Eu não quero ir lá crescer e ir embora. Não quero ir lá ganhar temporariamente com ele. Por quê? Porque eu tô olhando a semente do curto, do médio e do longo prazo. Sim. Então eu quero entrar no conselho daquela empresa, permanecer naquela empresa como equity, para daqui 5 anos vender aquela empresa. Se não vender, eu vender a minha parte, ou trazer um fundo para dentro para crescer 10 vezes mais. É aí onde está a minha mentalidade. Perfeito. Você entra de junto, você arruma a empresa, conserta ali tudo, os processos, tudo que você já tem de expertise, e depois aquela empresa estruturada, você entra de sócio para escalar cada vez mais e vender no futuro. Perfeito, muito bom. Olha que grave esse assunto, isso que a gente está falando aqui. É um dado que você pode pesquisar na internet. 95% das empresas do mundo não tem um canal de atração de cliente. Como é que elas recebem cliente? Por indicação, vem por telefone, por uma campanha qualquer, que não tem começo, meio e fim. Eles não têm um processo de cliente. 95% das empresas do mundo não tem um canal de atração. Então, se você montar um canal de atração de clientes, você já está na frente de 95% das empresas do mundo. 98% não tem dados dos clientes. Elas atendem, elas vendem, elas faturam, e ela não sabe quem é o cliente, o que ele gosta, o que ele faz, se ele tem filho, se ele é casado, qual é a renda dele. Ela não tem nenhum tipo de dado, ela não faz nenhuma base de nutrição, ela não tem CRM, ela não faz nada. 98%. Mais de 90% não tem gatilhos de defesa de objeção, não tem gatilhos de vendas, não tem defesa de objeção, não tem demonstração de resultado, não tem depoimento de clientes para mostrar na tela. Mais de 80% não tem upsell, não tem escala, não tem uma maneira de manter o cliente comprando mais produto, um programa de assinatura. Ou seja,
A empresa criou produto maravilhoso, tem uma filosofia maravilhosa, a qualidade é boa, tem um monte de empresa assim no mercado que não vende. Que Uhum. o empresário está se matando para poder pagar a conta e ele não sabe por quê que ele não chega no próximo nível. Porque ele não preparou a principal área da empresa dele, que deveria preparar antes, inclusive, do que o próprio produto, antes, inclusive, do que o próprio serviço. Cara, você é um especialista de vendas? Tá bom, então cadê seu funil de vendas? Cadê o seu CRM? Cadê sua base de Uhum. nutrição? Cadê o seu fluxo? Quantas prospecções são feitas por dia? Quantas objeções você toma? Quantos nãos você toma? Porque o trabalho de vendas começa no não. Então, é aqui exatamente que eu identifiquei que foi uma grande dor minha. Eu não ensino nada que eu não Uhum. tenha superado. E com essa dor eu consegui corrigindo os meus erros, duplicando os meus acertos, e é isso que eu ensino para outras pessoas. Cara, sensacional, sensacional. E quando foi que você começou a empreender? Você estava na Montblanc, aí se destacou lá? Boa pergunta. Então, no meu primeiro ano, já me tornei o melhor vendedor com essas técnicas que eu te falei. E chegou no momento em que eu bati num teto. E todo mundo que tiver em movimento vai chegar uma hora que vai bater num teto. Sim. E a hora que bater num teto, você vai ter que fazer algo que outras pessoas não teriam coragem de fazer. O ponto A do empreendedor se chama coragem. E coragem tem a ver com confiança ou com visão. Uhum. Naquele momento eu entendi que eu precisava caçar cliente fora, não dá mais para caçar dentro. Então eu peguei metade do meu salário e comecei a prospectar clientes em clubes corporativos. Eu frequentava clubes corporativos Legal. para criar relacionamento com outros empresários para atrair eles para dentro da Montblanc. Isso fez com que eu me distanciasse ainda mais dos outros vendedores. No meu terceiro ano, eu descobri que tinha canetas na França, Montblanc alemã, que tinham canetas na França que custavam em torno de 200 a 500 mil reais, chamado Atelier Privé, que eram canetas feitas sob medida. O cliente olhava uma imagem, ele tinha que pagar à vista e ele só recebia essa caneta depois de um ano. Uhum. Eu virei pro Fredi, que era o presidente da Montblanc no Brasil. Falei, Fredi, me dá o catálogo. Ele falou, eu não vendo essas canetas aqui. A gente nunca vendeu. Eu falei, me dá o catálogo do Atelier Privé. Ele falou, cara, nosso cliente não é pra isso. Não... Eu me dá o catálogo do Atelier Privé. Naquele ano a gente vendeu 10 canetas do Atelier Privé. Top. Isso fez com que eu chegasse num patamar que ninguém nunca tinha chegado. E aí, os seus resultados vão te abrir a porta para o seu próximo passo. Então, no meu quarto ano de Montblanc, eu subi o meu primeiro degrau, no quinto, o meu terceiro, no sétimo, me tornei diretor da Montblanc no Brasil. Dei matéria na World Report, na Wish, na Band, na Brasileiros. Acabei criando um clube corporativo com mais de 800 empresários, entre eles presidente do Santander, Pfizer, Sanofi, Medley, Volkswagen, Bentley. Então, esse era o meu ambiente. Não era jamais Uhum. o cliente que comprava uma caneta, Sim. não era uma escassez de alguns clientes que compravam algumas canetas caras. Eu tô falando que eu tinha um clube com 800 multimilionários e Uhum. eu era bem sucedido. Então aquele ambiente, Fernando, me constrangeu até o ponto que eu cheguei em casa pra minha esposa e falei assim, eu não quero mais ser o diretor da Montblanc no Brasil. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu não faço ideia, mas se esses homens e mulheres são de carne e osso, eles navegam no mundo inteiro e eles têm as mesmas 24 horas que a gente vai navegar. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. A gente vai descobrir um produto, um serviço e vai navegar no mundo. Passado um tempo, eu andando como se já fosse, eu sou chamado por um amigo que eu ajudei há 10 anos atrás. Semente plantada é semente colhida. Um dia você vai colher a semente que você plantou. Ele vira pra mim e fala: eu quero te convidar pra fazer uma consultoria numa empresa de cosmético. Quando ele esse mercado, eu falei pra minha esposa onde é que a gente tava, que a gente não tava no cosmético. Eu me apaixonei pelo mercado de salão, por causa daquilo que eu tava te contando antes da gente começar aqui, Sim, o empilhamento, né? O sim. salão é um mega empreendedor, ele cria um relacionamento com a gente que ele compra durante 10 anos. A vida do nosso distribuidor muda porque ele cria uma renda, uma receita. Então é um mercado que a gente foi expandindo, empilhando. Eu entendi que aquele era um modelo que se eu criasse algo diferente, a gente poderia criar um caminho espetacular. Eu faço meu desligamento da Montblanc, 6 meses, contrato um outro executivo no meu lugar. Não foi uma transição fácil, simples, foi um Uhum. processo. Imagino. Aí começa a nossa empresa, dia 25 de abril de 2011. No meu primeiro ano, faturamos 1 milhão. Uau. Quando a gente fatura 1 milhão, eu viro para minha esposa e falo: temos o dinheiro da comida do mês e não tem para o próximo. Todo o nosso patamar financeiro, a gente não abaixou o padrão de vida, a gente gastou durante aquele ano inteiro. Nossa. Porque a gente não abaixou o padrão de vida, a gente não buscou orientação. Todo o dinheiro que entrou, esse 1 milhão, foi pro fluxo da empresa. Eu não Uhum. fazia ideia, eu sabia de vendas, sabia de cultura de empresa. Uhum. Mas eu não sabia sobre RH, financeiro, área contábil, advogado, jurídico, agência de publicidade, estoque. Eu não sabia de todo esse restante. E o dinheiro ia embora, eu não via, eu só. Não, então vende, então vende, então vende, então vende, então vende, então vende. Ok, a empresa ficou de pé, não tinha uma dívida, mas eu não tinha o dinheiro da comida do mês do próximo mês. Porque não vinha um centavo pro bolso e eu Nossa. gastava muito. Porque a gente tinha um padrão de vida alto. Sim. Naquele momento eu ligo pra minha esposa e falo: temos o dinheiro da comida do mês, não tem pro próximo. Ela olhou pra mim e falou: continua. Eu falei: o quê? Eu tava Nossa. pronto pra desistir pra voltar pra Faria Lima. Eu falei: não é pra mim. É mais fácil desistir. É mais confortável você voltar onde você é bom, né? É mais fácil voltar pro Brasil e pegar o seu velho emprego antigo, É. né? Naquele momento, ela me inspirou, eu falei: tá bom. A gente arrastou a bunda no asfalto. Eu trabalhava uma média de 21 horas por dia, dormia 3 horas por noite. E Nossa. aí começou a dar certo, aí passou a dar errado, aí começou a dar certo, aí passou a dar errado, aí começou a dar certo, aí passou a dar errado. Picos e vales. Exatamente. Até chegar uma hora que a gente aprendeu a corrigir os nossos erros,
a duplicar os nossos acertos, e aí o que tinha para funcionar começou a funcionar, e os conselhos começaram a vir, e as melhores mesas começaram a chegar, e a visão começou a consolidar, e a resistência venceu a fraqueza, e aí a fraqueza virou força, e cada vez que eu ficava mais fraco, eu ficava mais forte, e a gente conseguiu montar a nossa primeira empresa, nasceu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, 75 países do mundo, indústria no Brasil, linda, os produtos são criados à base de cromoterapia, descansa o som de música clássica, o chão é colorido, a gente tem 160 colaboradores no nosso ecossistema, 8 químicos no nosso laboratório. Dentro do nosso ecossistema, a gente faz private label para outras empresas, na área capilar, facial, corporal, perfumaria, dermal e área pet. Nós temos as nossas marcas para salão, para o consumidor final, área afro, área pet. Temos uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital, uma agência de inteligência artificial que constrói software, um corredor logístico entre Brasil e Estados Unidos, o warehouse com a nossa distribuidora em Miami, escritório warehouse com a minha irmã em Madrid, centro técnico em Milão. E partindo disso, a gente teve a oportunidade de escalar os nossos negócios para 75 países do mundo. Uau. Essa é um pouco da jornada. Caraca, que doideira, hein? É. E você falou muito sobre esses altos e baixos, né? Então tem muito empreendedor que tá aqui, que às vezes tá passando por um vale agora, e deve estar falando, caraca, eu acho que esse não é pra mim, eu acho que muita gente fala, eu vim pra cá por uma palavra, aí chega aqui, passa pelo desafio, passa pelo deserto e fala, acho que não é pra mim não, vou voltar embora, como você citou. Só que cada vale que a pessoa passa, no próximo, que ela sobe no pico, o próximo ela tende a sair muito mais rápido, né? Porque ela tá mais resiliente, ela tá mais forte, ela tá mais firme. E o que basta ela ter é só essa perseverança e essa persistência para poder conseguir sair desse vale e continuar, que é o que a sua esposa te falou, né? Talvez se a tua esposa não tivesse sido sábia, a mulher que é dificular, né? Vai, só continua. Talvez você tivesse voltado dos Estados Unidos pro Brasil, né? Que não era o caso, mas só entendendo a analogia. Então, é importante também saber, né? A ambiência que você tá. Eu peguei o insight da ambiência. Você tava num lugar, no mundo corporativo, um monte de multimilionário e tá aí, eu sou o único aqui que não tem empresa, sou o único aqui que sou CLT, porque ainda era CLT. Era isso aí. E aí, cara, como é que eu posso estar nesse meio, ser igual a esses caras, na verdade, nasci pra governar e tá aqui e não ter a minha empresa? Então isso te impulsionou a construir a tua empresa, só que uma outra coisa que eu peguei sua é que você tinha feito lab, né, laboratório de comercial, de vendas, daquilo, só que você não tinha feito laboratório de gestão, de RH, de não sei o quê. E isso te faltou quando você veio pro mundo do empreendedorismo. Custou caríssimo. E que dica que você dá pra essa pessoa que também, tipo assim, se você voltasse lá atrás, que dica que você daria pra você mesmo nessa época? Cara, é impagável poder voltar lá atrás com o conhecimento que eu tenho hoje. E é exatamente isso que eu faço. Eu liberto a cegueira crônica que eu tive dos empresários que eu mentoro. É isso que eu faço. Então, a primeira coisa que o empresário que vem para os Estados Unidos, e ele tem que entender que o americano é 2,5 vezes mais produtivo que o brasileiro, por nível de organização e processo, antes dele chegar a sair fazendo, ou ele pode chegar a sair fazendo, porque ele tem que fazer o dinheiro acontecer, ele precisa separar 30 minutos, 1 hora por dia. O dinheiro que está sobre a mesa não é nas 8 horas. Você conhece bem a lei de Pareto, 80-20, né? 80% vai representar seus 20% dos seus resultados e os 20% das suas ações vão representar 80% dos seus resultados. Então, o empresário, ele tem que trabalhar. Vamos deixar isso aqui claro, porque tem pessoas que enlouquecem e elas querem sair do operacional e ir pro estratégico, e não é assim que funciona. Ele tem que trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia. Eu sou a favor do empresário que está construindo, está edificando, ele fazer isso. E eu sou a favor da esposa, inclusive, trabalhar. A minha esposa, hoje a gente tem liberdade financeira, estrutura, a gente criou essa estrutura e ela trabalha. Nós somos casados há 17 anos, nós temos nosso momento de namorado, nós somos pais de 4 filhos, 2 gêmeos. Só quem tem gêmeos pode entender o ritmo que é com gêmeos. Que legal. A Fabi, ela comanda as nossas empresas junto comigo. Então, ou seja, não é que ela não trabalha. Ah, tá bem, não precisa trabalhar. Não. Ela tá em todas as reuniões de conselho, resolvendo, criando, tem a equipe dela, ela tem a gestão para fazer. Então, eu sou a favor que sim, que a mulher que edifica o lar não edifica somente espiritualmente, não somente emocionalmente, não somente dar apoio pro marido e pros filhos, mas ela precisa também produzir, ela também precisa gerar. Paulo, ela precisa trabalhar 8 horas por dia, não é uma questão de 8 horas. É uma questão de alguma forma ela colocar o talento dela em desenvolvimento. Essa é a minha sugestão. Paulo, você tem alguma coisa contra a mulher que não trabalha? Não tenho nada contra a mulher que não trabalha, mas isso lá na frente, em algum momento, pode custar caro para ela. Se ela precisar porventura criar algum tipo de movimento, aquilo pode ser ruim para ela. Nem que ela tenha uma empresa para fazer gestão, nem que ela possa ajudar no marketing, não importa, ou na área financeira, ou na área contábil, ou na área de contratação, ou na área de relacionamento com o cliente, alguma área ela pode fazer algo especial. Então, os casados, eu daria essa recomendação. Legal. Então, a minha esposa, a gente tem 4 filhos, juntos, 9 empresas. Ela tem a mentoria dela. Ela tem um grupo de mentoria só para mulheres que ela mostra para as mulheres como é que ela consegue ser atleta, porque minha esposa é atleta, mãe de 4 filhos, esposa, 9 empresas e tem mentoria. Uau. E as pessoas falam, como? A pergunta que as pessoas fazem, olha que loucura, Fernando. A pergunta que as pessoas fazem para ela e para mim é, como é que vocês dão conta
As pessoas, elas não falam pra gente, eu tô vivendo essa realidade aqui, qual é o meu próximo passo? Uhum. Ou seja, elas não querem saber aquilo que a gente sabe que funciona na vida dela agora. Elas criam uma curiosidade de entender como é que a gente dá conta. Mas você não pode comparar os meus 5 anos de treinamento com os seus primeiros 6 meses. Sim. Quando você tenta pegar o meu ritmo em 6 meses, numa frequência que eu tô há 5 anos, dificilmente ele vai dar certo. Você vai ter que fazer uma distorção de tempo, e de intensidade, de inteligência, que não é qualquer um, não é comum isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não é comum acontecer. Então, a pessoa vai para os Estados Unidos, vai lá trabalhar pá, com o que for. Eu sou a favor dela trabalhar com o que for. Sim. Ela tem que estar em movimento, ocupar os espaços possíveis. Se eu tiver que trabalhar mais 21 horas por dia pela minha família, eu vou trabalhar. Eu vou pagar o preço, sou eu que vou pagar o preço. Porque se você não pagar o preço, tá tudo bem, seus filhos vão pagar. Então, eu sou rompimento de família, eu sou estruturação de família, então eu vou fazer tudo que for até o último dia para os meus filhos terem um ambiente favorável, não para eles não trabalharem. A minha filha vai fazer 11 anos agora, daqui 6 dias. Uau. A gente faz aniversário no mesmo dia, na mesma hora. Que A Dandara, minha legal. primogênita. E o presente dela, de 12 anos, é uma empresa. Ela vai montar uma empresa. Ah, ela vai montar. Ela vai montar uma empresa. Que Eu não vou pegar uma empresa legal. pronta e vou dar pra ela, Ah, filha, tá. tá. Não, ela vai poder escolher o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela não vai ter que se preocupar com funcionário, com contabilidade, nada disso. Sim, sim. Mas o presente dela de 12 anos, ela já sabe, eu preparo ela fazem 5 anos. Sim. O presente dela de 12 anos é uma empresa. Filha, o que você quer fazer? Vamos lá, quer montar uma empresa de slime? Quer montar uma empresa de influenciadores? Legal. O que você quer fazer? O que as meninas da sua idade gostariam de ter? Ela precisa entender como funciona a lei da troca. Uhum. Porque uma empresa, ao muito contrário do que parece, as pessoas acham que a empresa nasceu para dar dinheiro pro dono. E não tem nada a ver com isso. Não, é Uma pra empresa- servir, né? Uma empresa nasceu para resolver uma dor, para solucionar uma necessidade e para despertar e solucionar um desejo. Uhum. Quando ela faz isso e o empresário faz bem, quando ele serve bem essas pessoas, quando ele tem um público-alvo, quando ele tem uma boa comunicação, o transbordo é o lucro. E o lucro, aí sim, é o dinheiro dele. Mas muito mais que o lucro que ele tem é o valuation. Uhum. Que mais de 90% das pessoas não sabem qual é o seu valuation. Exato. Eu fiz um valuation numa clínica de estética recentemente e o valuation dela deu 3 milhões de dólares. Ela falou, o quê? Minha empresa vale 3 milhões de dólares? É como se eu tivesse 3 milhões de dólares na conta? É. Só que ela não sabe disso, porque ela não sabe metrificar. Ninguém nunca ensinou isso pra ela. Sim. Então, por isso que eu falo, o que é que eu não sei que eu não sei. Então, voltando para a resposta-chave, trabalha no dinheiro da sobrevivência. Mas separa meia hora por dia. Você tem meia hora por dia para levantar o drone e olhar a floresta de cima. Deixa eu ver uma história de um americano. Tem um programa que eu gosto bastante chamado Endeavor. Sim. Day One, você já viu? Uhum. Ele conta a história dos empresários, né? Sim. Então, ali ele tá contando, cara, exatamente qual foi o dia que o empresário falou, chega, eu vou mudar a minha realidade. Então tem milhares de fontes, como o Prosperando na América, que aquele cara tem milhares de maneiras de pedir informação. Uhum. Eu respondi uma mensagem pra uma mulher há 2 dias atrás, que ela me mandou uma mensagem pedindo conselho. Eu parei e respondi um conselho pra ela. As pessoas acham que, não vou mandar mensagem porque ninguém vai responder. Eu não vou mandar mensagem porque ninguém vai falar comigo. Eu mandei mensagem pra 10 e 10 não me responderam. Manda pro 11º, manda pro 12º, manda pro 13º. Essa hora adicional vai te trazer uma visão, vai te trazer um conhecimento, vai te trazer algo que vai fazer com que seu jogo ali na frente mude por completo. Perfeito. É nisso que eu acredito. A milha extra. A milha extra. Muito bom, Exatamente. muito bom. Acabei de vir no Legendários e a gente tem a milha extra. É. Né? Isso é muito bom, muito bem ensinado isso lá. É. Cara, que sensacional. E aí você resolveu depois vir para os Estados Unidos pra quê? Como que foi isso? Ótima pergunta. A gente começou com um importador aqui há 11 anos atrás. Sim. Esse importador fez um trabalho e quando estourou a pandemia, multimilionário esse servidor, ele foi embora para a Itália. E aí eu fui falar para os meus sócios, né? Falei, a gente vai ter que buscar um outro importador agora nos Estados Unidos. Eles falaram, não, você ama os Estados Unidos, você não sai de lá. E a gente já vinha para cá com bastante frequência, a passeio. E a gente, detalhe, muito importante, tá? A gente vinha para os Estados Unidos, né, quando a gente veio para cá, já fazia uns 10 anos, mais ou Uhum. menos. E quando a gente botou o pé aqui pela primeira vez, a passeio, a turismo, a gente olhou para isso aqui e a gente falou assim, que sonho seria morar aqui. A gente amaria morar aqui. Meu Deus. Então, o que eu entendo? Aquele sentimento de morar, de pertencimento que Sim. nasceu no nosso coração, Foi plantada a semente lá atrás. já estava disponível. Uhum. Já estava acessível. Paulo, o que você está me falando? Você está falando então que se você mudasse naquela época, você estaria hoje 10 passos na frente? Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Mas eu não tive coragem de fazer isso. Uhum. Então, muito do que você não tem é porque te falta coragem, /preparação, /orientação de quem fez. Sim. Então, você que tá aqui assistindo hoje, você pode falar, eu não sabia isso até
50 minutos atrás. Mas agora que você está assistindo Prosperando na América, e uma das formas de você poder honrar é marcando o Fernando lá no Instagram, colocando a vitória que você teve, indicando para mais pessoas assistirem o programa, porque se você não honrar, você está sendo só tomador. Então seja alguém que deposita e também automaticamente colhe os frutos daquilo que você está depositando. Então a pessoa que está ouvindo aqui, ela precisa entender Sim. que ela tem alguém que já chegou aonde ela quer chegar, e que se ela se preparar para chegar lá, ela vai ter uma chance muito maior de chegar, e que se ela sentir de fato fonte no coração, ela tem grande chance de alcançar. Os empresários que eu conhecia na Mula, todos eles estavam no mercado internacional, todos eles viviam uma vida que eu não vivia. Ao ver aquilo, me fez movimentar. Foi mais difícil do que eu imaginava? Foi, mas também foi mais recompensador do que eu imaginava. E não precisava ser tão difícil quanto foi. Podia ser muito mais simples se eu tivesse feito exatamente o que eu tô falando. Tido, em alguns momentos, perguntado, tivesse em alguns momentos me preparado melhor, e se eu tivesse tido mais ousadia, eu não teria faturado 400, eu já estaria no bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E aí você fala, mas pra que bilhão? A gente conversando com o Jean-Guy Diniz, numa roda, ele falou, meu patrimônio líquido hoje são 2 bilhões de dólares. Ele com 65 anos de idade, e ele vira e fala, minha meta é atingir 20 bilhões. Aí a gente olha e fala, 2 bilhões de dólares e você quer atingir 20? Explica um pouco mais. E ele falou, só uma das minhas empresas tem 13 mil pessoas, e que automaticamente eu atinjo 45 mil pessoas. Imagine se alcançar 20 bilhões. Uau. Quando você ouve isso, você fala assim, cara, vai você primeiro. Vai lá, vai. Eu não quero saber se você é o melhor cara do mundo, não. Mas você tá com o propósito certo, você já chegou e quer que mais pessoas cheguem. Vai. Vai, você tá com a visão, eu não tô com a visão de 20 bilhões de dólares. Então vai. É isso, porque a maioria das pessoas elas só querem atingir uma estabilidade financeira e viver bem. Sim. Elas não pensam em edificar, elas não pensam em construir, elas não pensam em montar um podcast. Você podia estar prospectando cliente, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui servindo. Sim. Você está aprendendo e automaticamente o que ensina e o que ouve é o que mais aprende. Automaticamente, de todos os espectadores aqui, você é o cara que mais aprende. Mas querendo ou não, você está fugindo do seu negócio, está fugindo da sua vida, da sua família, das coisas que você podia estar fazendo, você está edificando. A sua intenção é clara e edificadora. Então quem está aqui nos assistindo tem que falar assim, ó. Eu vou gastar 8 horas por dia para construir o dia da sobrevivência. Meia hora para aprender algo que eu não sei. E meia hora para servir alguém. E servir... Como é que eu sirvo, né? As pessoas falam... Para mim e para outros empresários que eu conheço. Como é que eu posso te servir? Sim. Nunca pergunte para uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar, como é que eu posso te servir. Porque ela não vai te falar. Ela não vai para você assim, então sabe o que você pode fazer para mim? Faz isso. Quem chegou lá não é pidão. Não vai fazer isso. Então, você tem que olhar, pô, o Paulo hoje tá fazendo um evento. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou servir ele no silêncio. Cara, eu vou começar a divulgar o evento dele, eu vou chamar a galera pro evento dele e, cara, eu vou servir ele. Cara, quando eu olhar, você já tá servindo. E aí você criou um impacto no meu coração e na minha mente, que você criou um saldo devedor na minha mente. Eu falar, a reciprocidade. caramba, o Fernando me ferrou. Ele criou uma dívida minha com ele que eu não pedi. E agora eu tenho uma dívida com ele. Aí o Fernando me chama para tomar um café, para poder tomar uma decisão se ele vai entrar numa nova empresa, ou se ele vai escalar um negócio, se ele vai fazer uma sociedade. Eu vou parar o meu tempo, que custa 2 mil dólares a minha hora, para poder tomar um café. Não vou te cobrar nada porque você me serviu. Você impactou e aquela conversa pode gerar 100, 200, 300 mil dólares a mais no seu bolso, porque você recebeu uma orientação de um outro ângulo que você não tinha pensado. Porque é isso que acontece. Uau. É isso que acontece. Você troca 300 mil dólares por 2 mil dólares? Não. Não. E 2 mil dólares por 300 mil dólares? Sim. Ok, é exatamente isso que acontece. É isso aí. É isso que um conselho faz. E o que o empresário tem mais errado hoje em dia? Nas vendas. Nas vendas. Nas vendas. E tem 2 erros graves, tá? 2 erros graves. O primeiro erro é que ele olha o negócio como uma oportunidade. E ele não enxerga onde o talento, a competência dele, encaixa naquele negócio. Ele fala, cara, isso aqui é um bom negócio. Eu vou entrar naquele negócio, vou fazer aquele negócio, porque aquele negócio tá dando dinheiro e tudo mais. Mas ele não se vê dentro do negócio. Ele vê o negócio como uma coisa externa. Como um copo que tá ali. Ele não vê ele dentro do copo. Ele não vê ele como parte. Ele não vê ele fazendo parte daquilo. Ele faz parte... Ele assume algum papel lá dentro que não tá 100% associado com o talento e a habilidade dele. Esse é o primeiro erro que eu vejo. E o segundo é que ele pega lá um negócio, ok, e ele não se preocupa com a principal área. A principal área se chama vendas. Se você não entende por que vende, você não tem como escalar suas vendas. Se você não tem um canal de vendas, você não tem nada. Pode errar em qualquer outra área. É óbvio que não vai chegar onde precisa errando em diversas áreas. Mas a principal área que ele não pode errar é vendas. E é onde 95% falha. O Google.
Se você perguntar para o Google, tá? Quantos por cento das empresas que têm um site que estão com algoritmo associado ao Google, o Google fala que são em torno de 82 a 85% das empresas que têm um site Uhum. são altamente irrelevantes e infuncional. Nossa. 85% de uma empresa que tem um site gastou tempo, dinheiro, montou um site que não leva para lugar nenhum, que não tem funcionalidade nenhuma, que tá obsoleto, tá lá num porão guardado cheio de poeira, esperando alguém ir lá descobrir ele. Nossa, é a lei de parede de novo implantada. Exatamente. É como você ir lá e falar assim, não, eu quero encontrar pessoas. E aí, o que você fez? Você foi lá pro deserto, sentou no deserto, montou uma barraquinha lá, vou esperar as pessoas passarem aqui para me encontrar. É o que você tá fazendo com a sua empresa quando você estava no Google, sem relevância nenhuma. É o que você tá fazendo. Legal, muito bom. Muito bom. Hoje eu tenho um time muito grande, né? Tem uma escola que ensina as pessoas a trabalharem como arquitetos solares. Que legal. Né? Então a gente forma as pessoas a trabalharem nesse mercado, totalmente diferente, né? Fui o primeiro brasileiro a startar esse processo aqui. Uau. E é um mercado bem rentável, mas as pessoas têm muito desafio de fazer venda consultiva. Tá. Que dica que você daria Legal. para uma pessoa que quer entrar no mercado, que tem uma venda mais consultiva, que não é uma venda rápida, um produto front? Que ótimo. dica que você daria? Primeiro, parabéns, porque o mercado solar é um mercado que não retrocede. A energia solar é algo que ainda é muito novo. Uhum. Quando a gente olha, parece que tá todo mundo lá, que todo mundo já tem. Isso não é realidade. Tem muita gente, ainda a maioria com toda certeza, mais de 80% das pessoas ainda não sabem o que é energia solar, não entende como ela funciona, não entende rentabilidade. Então, você tá no mercado do futuro e construir território nele é relevante. Continue construindo. Eu acredito nesse mercado, é um mercado muito interessante. A venda consultiva para alguém que vai começar, vamos voltar exatamente naquela matriz que eu falei, no operacional. O problema é que a gente contrata uma pessoa e quer que ela pense, ou a gente dá a oportunidade de ela trabalhar com a gente, e a gente quer que ela pense como empresário, como empreendedor, e ela não tá nesse estágio. Uhum. As referências dela, os hábitos dela, a realidade dela, não tá preparada para aquilo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse elefante em microfunções. Uhum. Eu preciso pensar nessa venda consultiva primeiro como um SDR. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar na primeira hora, e tem que ser assim, remédiozinho na boca. A primeira hora, qual hora que você pode começar a trabalhar, Fernando? 8 horas da manhã? Você consegue começar às 7h30? Consigo. Então tá bom. Então das 7h30 até as 8, você vai entrar no ChatGPT e você vai perguntar o Instagram de empresários que estão na Flórida, na região de Orlando. Pede 10, seja específico. O Instagram vai te dar. Uhum. Ele vai te dar um Instagram de brasileiros, se o cara fala português, de brasileiros que estão na Flórida, na região de Orlando. Aí ele vai te dar o link. Você já clica, ele já abre direto na página do cara. Uhum. Aí você vai pegar na página do cara e vai mandar uma mensagem para ele no privado. Olá, tudo bem? Ou você vai ver os últimos 6 posts que ele postou e vai fazer um comentário no privado. Fernando, pô, eu vi que você tem uma família linda, cara, que você dá valor para ela. Parabéns. Eu vou fazer o quê nesse primeiro momento? Eu não tô tentando te vender. Eu primeiro quero me conectar com você. O canal, o horário, o processo que você faz é o canal de atração. Qual que é o primeiro passo da venda? É criar uma conexão, é abrir um diálogo. Quando você me responde, obrigado, automaticamente as pessoas têm mais tendência a continuar conversando com você do que se você tivesse, tudo bem, eu sou um especialista na área de painel solar, eu quero te oferecer, nananana. O cara já olhou, ele não entende, nunca viu, não conhece ninguém que faz isso, cara, ele simplesmente deu não. E aí o que acontece? Um erro grave. Não que essa mensagem não funcione em 100%, mas ela funcionaria um pouco mais se você estendesse pelo menos para 5 mensagens. Vamos pular as etapas, né? Exato. Então assim, te mandei uma mensagem hoje, você não respondeu. Daqui 3 dias eu vou lá e mando outra mensagem. Mas não é a mesma mensagem. E nem batendo no mesmo ponto. Eu vou bater num ponto diferente. Daqui mais 3 dias eu te mando outra mensagem. Daqui 3 dias eu te mando uma mensagem. Daqui 3 dias eu te mando uma mensagem. Quando você mandar 5 mensagens num fluxo de 15, 20 dias, uma hora esse cara vai te responder. Nem que ele falar não, não quero. E se ele te falar não, não quero, o seu trabalho começou, porque ele abriu. O não também é uma resposta. Sim. E nessa hora eu falo assim, Fernando, tudo bem, eu entendo que não é pra você nesse momento, mas eu tenho aqui uma rede de empresários, um ecossistema de empresários que estão prosperando com a gente. Eu posso a cada 15 dias te mandar uma informação do mercado, um depoimento, pra você estar conectado, porque se amanhã você entender que você pode entrar nesse mercado, ou você conhecer alguém, eu vou ficar muito feliz de estar conectado com você. Poderia ser. Dificilmente a pessoa fala não, ela fala, tá bom, mas ela ainda não vai te dar atenção. Aí naquele momento, daqui 15 dias você vai lá e mostra um depoimento. Aí daqui mais 15 dias você vai lá e mostra uma informação de mercado. Aí você vai lá e mostra um dado. O que você está fazendo? Você está começando a criar um nível de consciência naquele cliente.
O problema é que a pessoa vai lá e fala com 200 clientes por dia durante 15 dias, um mês, não tem resultado e ela fala, não funciona. O Uhum. mercado não funciona, o cliente não quer, ninguém me responde, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque ele não tem um processo claro. Uhum. Então, a gente tem que montar pelo menos 3 esteiras diferentes, de maneiras diferentes, em canais diferentes, com comunicações diferentes, para ter resultado. Vamos fazer uma brincadeira aqui rápida? Vamos, Pode ser? Você topa? vamos. A gente vai investir aqui 5 minutos nisso. Eu vou te mostrar uma mensagem aqui e eu quero a sua opinião nessa mensagem. Se você puder ler ela, você lê super bem. Liberar a mensagem dela aqui. Peraí. Eu tenho a foto dela aqui. É a Monique. Eu vou ter que seguir ela. Monique. Aqui. Achei ela. Aqui, ó. Dá uma olhada pra mim. Peraí. Dá uma olhada pra mim na mensagem dela, por favor. Boa tarde, Paulo. Tudo certo? Você tem alguém no seu Instagram prospectando de maneira ativa? Não só postando, mas realmente abrindo conversas com leads que fazem sentido? Se não tiver, posso fazer por você. Tenho feito para alguns clientes, abrindo em média 40 conversas por dia com perfis qualificados. Isso dá mais de 800 ativações por mês. Quando se conhece bem o seu público, é impossível isso não gerar retorno. O custo é muito baixo e pode ser mais um canal de aquisição. Você já faz algo parecido? Se fizer sentido, mostre como funciona. Uau, O que você achou? acho. Bacana, né, Eu cara? achei top, mas eu faria a conexão primeiro. Cara, a sensação que me deu a forma como ela construiu essa narrativa e eu fui lendo, parecia que ela criou um diálogo que eu já estava respondendo. Então, quando ela coloca assim, ó, boa tarde, Paulo, tudo certo? Ela não colocou com tudo bem. Porque eu posso não estar bem, posso que eu tá cansado, todo mundo perguntar se eu tô bem. Legal. Cara, tudo certo? Você fala assim, tá. Aí ela vai. Você tem alguém no seu Instagram prospectando de forma mais ativa? Eu tenho. Sim. Aham. Não só prospectando, mas realmente abrindo conversas com leads que fazem sentido? Eu quero mais. Se não tiver, posso fazer por você. Tenho feito para alguns clientes, ela mostrou resultado. Aham. Ou seja, ela vendeu o resultado. Colocou números, É. inclusive. Só que qual o problema? Eu vou te levar para um próximo estágio, tá? Tanto me chamou a atenção nessa mensagem que eu fui no perfil dela. E Uhum. quando você olha o perfil dela, Fechado e 16 seguidores. Nossa. ela não tem nenhuma foto. Não é Sim. fechada, ela não tem nenhuma foto. Ah, não tem nenhuma foto. Só que eu vou te mostrar um outro detalhe. Ela é surda. Ah, é Libras. Cara, ela mandou uma baita de uma mensagem. Não tem foto no perfil dela, mas ela prospectou. Eu tô Uhum. interessado em falar com ela, mesmo ela não tendo nenhuma foto. Uau. Mesmo ela não tendo seguidores. Aqui tá o problema. Muita gente nem faz, nem tenta direito. Tenta um pouco e já desiste. Uhum. Aqui eu consigo olhar a média da quantidade de pessoas que ela tá impactando. Uhum. Ela tá buscando pessoas, porque ela segue as pessoas e vai mandando mensagem. Como eu não respondi pra ela, ó, ela parou de me seguir. Ela tá lá me Uhum. seguindo quando ela manda mensagem. Ela tá fazendo um funil de vendas funcionar. Legal. Cara, é muito provavelmente que eu vou contratar ela sendo surda, sem não ter nenhuma imagem, por causa do tipo de postura e conexão dela. O meu sócio viu, da agência de publicidade, que ele fez, ó, por isso que saiu lá da minha área privada. E ele já escreveu, porque ele tem acesso ao meu Instagram, porque é da minha agência de publicidade, e ele falou, chama meu sócio, já mandou o número dele, porque ele viu uma oportunidade. Você tá entendendo? Ó, 2 empresários já interessados nela. Então, o problema não falta cliente interessado. O cliente, ele quer comprar. Só que o problema é que muitas vezes está vendendo um produto, serviço, está vendendo uma solução que ele nunca viu e não tá vendo, ele não tá conseguindo falar exatamente com ele, com a identidade dele. Ó, vou criar uma narrativa aqui agora, tá? Você que é empresário e eu sei o quão difícil é ganhar o dinheiro que você ganhou. O quão complexo é, só você sabe as barreiras que você enfrentou para construir uma renda financeira. E é exatamente por este motivo que nós criamos uma solução na área solar. Porque a área solar, o que ela faz? Ela multiplica o seu dinheiro, valorizando a sua casa, valorizando a sua receita, valorizando a sua economia. Por quê? Porque só pode investir numa estrutura como essa quem conquistou. E quem conquistou valoriza o seu dinheiro. E é por isso que eu tenho todo um passo a passo para você primeiro entender como funciona a área solar. Paulo, exatamente essa narrativa vai funcionar? Não sei, mas eu tô falando muito mais sobre ele do que sobre o produto. Uhum. Muito mais sobre a conquista dele do que sobre o produto. Sobre respeitar o que ele construiu, que ele tem a capacidade de investir, mostrando que existe uma comunidade e um perfil de pessoas em torno disso. E aí, em cima disso, que eu preciso fazer? Criar variações nessa narrativa para ver qual é o gancho que vai fazer com que mais pessoas interajam. E quando elas começarem a interagir, aí eu vou começar a gerar vendas. Vou finalizar esse raciocínio com uma seguinte pergunta para você. E é uma pergunta que eu talvez não saberia responder. Eu, depois de aprender ela, eu consegui memorizar e entender. E a maioria das pessoas que eu pergunto, elas não sabem responder. Depois que você faz uma venda e você recebeu do cliente
o dinheiro. O que é mais importante fazer? Fiz uma venda, recebi o dinheiro, você já pagou. O que é mais importante nesse momento, depois que você faz uma venda? Na verdade, você nunca termina uma venda sem começar a próxima. Sem começar a próxima. Boa, gostei. Mas o que você faria? Fui lá, fiz a venda e aí? Fiz a venda, agora eu tenho que solicitar, eu tenho que extrair indicações, Legal. pessoas conhecidas. Boa, esse é um bom caminho, Sim. que eu diria pra você que mais de 80% das pessoas não fazem. Aham. Criar um sistema de indicação profissional, É. isso a venda direta nos ensina muito bem. Eu acredito demais no poder da indicação, mas ainda tem uma etapa antes do que essa. O que seria o ideal? Faz o teste, depois você me conta. Fiz uma venda, você me pagou, eu vou virar pro Fernando e falar assim, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta importante pra mim. Cara, você tem o tipo de perfil de cliente ideal pra nossa companhia. Eu tô muito feliz de ter você como cliente. De tudo que eu te falei, de tudo que eu te mostrei, o porquê que você comprou. Legal. No momento em que você me fala assim, cara, a hora que você me mostrou a rentabilidade e eu senti segurança nela, a hora que você me mostrou o depoimento, a hora que você me mostrou isso aqui e me fez tomar a decisão de comprar, ele vai te contar. E quando você perguntar isso para 10 pessoas, elas vão te mostrar o porquê que elas estão comprando de você. Então você vai parar de falar as outras 10 coisas que você fala, que não tem sentido nenhum, que não tem valor nenhum pro cliente, e só vai falar aquilo que faz importante pro cliente. Você vai criar intimidade e profundidade com o cliente. A pessoa quer ser legal, ela quer ser amiga, ela quer contar do filho, do papagaio, do periquito, ela quer mostrar... Cara, ela mostra milhares de coisas, ela cria muitas vezes uma confusão na cabeça do cliente. Sim. A cada 100 pessoas que ela fala, ela vende pra uma, e ela poderia estar vendendo pra 10, pra 15, pra 20, se ela se tornasse uma autoridade numa única área. Então, uma outra narrativa que me passa aqui na cabeça agora. Fernando, nós somos especialistas em rentabilidade com energia solar. Você já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi. Uau. Eu não estou te vendo produto. Então, os investidores, quando eles acessam esse mercado, eles não entram de cabeça. Eles entram primeiro olhando outros cases, outros estudos de caso. Eu gostaria de investir 15 minutos do meu tempo para te mostrar outros empresários, que seria interessante você se conectar, para você ver a rentabilidade que eles tiveram. Porque quando você vê que eles tiveram, são pessoas no seu perfil, automaticamente você vai se identificar e vai entender que aqui é uma boa opção para hoje ou mais tarde entrar nesse mercado. Então, eu tô falando diretamente com você, eu sou um especialista de rentabilidade, eu não sou um especialista no produto. Produto qualquer um vende, cara, produto tem em qualquer lugar, preço tem dos mais variáveis, mas quando eu sou especialista de uma área, eu sou ultra nichado, não é o nicho que é nichado. Legal. Eu sou ultra nichado. O que eu sei te fazer, como eu te conduzo, é ultra nichado, entende? Sim, perfeito. Essa é a principal dica que eu daria aí pra essa galera que tá construindo a venda consultiva. Caraca, sensacional, Paulo. Muito bom mesmo. E me conta, e aí você... Cara, obrigado mesmo Imagina, prazer. por essas dicas. Me conta agora em relação a uma curiosidade, como que você se conectou ali com o poder do network também? Legal. Como que você entrou ali agora? Quando a gente chegou nos Estados Unidos, fazia 4 anos atrás, a gente tava ali se estruturando, se organizando, foi uma mudança de vida brutal, porque no Brasil a gente tinha passadeira, cozinheira, babá, personal trainer, aqui a gente chegou, não tinha nada, tinha que se reenquadrar, toda aquela loucura, e aí a gente viu o primeiro evento do Poder Network. E quando a gente chega no evento, a gente é impactado por aquela explosão que acontece no Poder Network, e o Bruno abre ali o convite para fazer parte de uma comunidade, e eu olho pra minha esposa falou, amor, vamos, a gente se tornou mentorados do Bruno. Mas faz muito tempo? 3 anos. 3 anos. Foi no primeiro Poder Network aqui em Orlando. Foi a primeira edição do Poder Network, a gente entrou de mentorado, a gente apostou, acreditou, e depois de 3 meses eu virei pro Bruno e falei, pro Bruno não, pra equipe do Bruno, eu falei, eu não quero mais estar aqui, eu quero sair, eu falei, eu pago aí a diferença, cancela meu contrato. E aí o Bruno me chamou na casa dele. Eu fui na casa dele e ele falou assim, mas o que você pensou que era? Eu falei, cara, eu pensei que eu queria fazer negócio, eu gosto de fazer negócio, minha mente é de negócio. Ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você não tem é porque você nunca pediu. Eu falei, hã? Nossa. Aí ele falou, fala um pouco mais. Aí eu comecei a falar, nananana. Cara, na hora, ele ligou pro Semenzato, atendeu no primeiro toque. Ele falou, Semenzato, atende o Paulo. Pum, ligou pra mais 5 pessoas, eu saí de lá e falei, cara, esse cara sabe algo que eu não sei. Ele tem um relacionamento com pessoas de uma forma que eu não tinha visto ninguém ter esse nível de acesso. Eu falei, esse cara tem algo diferente. Eu comecei a servir. Aí surgiu a oportunidade de fazer a mentoria para alguns mentorados, abrir alguns eventos, fazer algumas coisas. Até que ele me deu uma oportunidade de subir no meu primeiro palco. Surgiu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E há um ano atrás ele falou, cara, eu vou pro Brasil. Eu tô expandindo lá, a operação aqui continua, aí eu preciso de você como sócio. Naquilo mexeu com o meu coração, a gente foi conversando. E no momento que a gente foi efetivar essa sociedade, eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é único naquilo que você faz. Cara, você faz o evento com uma magnitude, com uma força, com uma energia surreal. Eu também quero fazer algo pelo poder do network que eu seja único. Ele falou, fala mais. Eu falei, olha, eu sou um especialista em montar modelos de negócios.
O que eu quero com o Poder do Network é montar o poder do network business. Eu quero que Uhum. nasça um programa dentro do Poder do Network, onde nós vamos convidar empresários, e esses empresários nós vamos criar um modelo de negócio dentro da estrutura deles, fazer eles verticarem, fazer eles também virarem uma empresa de educação, fazer eles criarem software para vender na Apple Store, na Play Store, fazer eu criar um canal de vendas, e durante um ano eu vou mentorar esses empresários, vou levar eles do ponto A para o ponto B, vou trazer outros empresários multimilionários que ensinem sobre modelos de negócio, tanto americanos, com tradução simultânea em português, como também brasileiros que vão ensinar sobre modelos de negócio que têm poder de expansão para criar modelo mental, e a gente tem um software hoje dentro dessa operação. Eu falei, depois de um ano de mentorar esses empresários, que a gente aumentar o resultado deles, eu quero estudar todos os casos que a gente aumentou o faturamento, analisar o coração desses empresários e trazer para a mesa para nós entrarmos de sociedade na empresa deles. Ou seja, o poder do network vai se tornar sócio dessas empresas, sentando numa cadeira estratégica e impulsionando com todas as ferramentas que o poder do network tem. Uau. Ele falou, gostei, avança, vamos. O Bruno é um cara de muita coragem, de muita Uhum. ousadia. A gente concretizou a sociedade, é uma alegria caminhar do lado dele. Quanto mais eu caminho com ele, mais eu aprendo. É um cara que tem um coração extraordinário, tem uma velocidade surreal. E as pessoas, para estarem do lado dele, precisam ter essa velocidade para Sim. poder entender e captar. Então, nasce o Poder do Network Business, nasceu agora em Nova Que York. legal. A gente já tem a primeira comunidade montada e as pessoas podem ir entrando. Então, vocês que estão aqui nos assistindo e querem fazer parte, uma comunidade que estrutura modelo de negócio, de atração de cliente, de conexão, de conversão, de escala. Se você quer aumentar seu faturamento de maneira consciente, eu quero te convidar para uma reunião primeiro, para a gente poder te conhecer e entender o seu momento, entender se você está preparado para essa transformação, para essa mudança, para acessar esse nível de resultado, para lá na frente, quem sabe você merecer ser sócio do Poder do Network e fazer parte de uma comunidade que vai caminhar junto e propagar junto e prosperar junto. Vai ser um prazer ter você dentro do nosso ecossistema. Vem para cá. Uau, poder do network business. É isso aí. Lançado, então. Lançado. Que legal, cara. Nossa, sensacional. Muito bom. E eu tava lá em Nova York, a gente tava lá servindo, legal. foi benção demais. Foi Amém. muito bom. Sua palestra foi muito boa. Obrigado, irmão. Muito bom. Vamos fazer um ping-pong rápido? Vamos. Olha lá. Que livro que mudou sua vida? A Bíblia. Uau. Um país que te marcou? Estados Unidos. Estados Unidos. Um mentor que te inspirou? Bruno. Uma palavra que define sucesso? A preparação antecede os resultados. A preparação. Preparação. Legal. Um erro que virou uma grande lição? Muitos erros. Mas saí da ambição para ganância. Quando eu acelerei demais o passo sem preparação, foi quando eu bati o caminhão no muro. Eu saí da ambição para ganância. Eu acelerei demais sem estar preparado para aquilo. E foi a minha maior lição. Aquilo me preparou para me proteger de futuros erros que talvez seriam irreversíveis. Aquele foi reversível e outros não serão. Entendi. Outros não seriam. Perfeito. E um hábito que você não negocia? Hábito. Levantar de manhã e ajoelhar na cama, do lado da cama, e fazer 3 pedidos para Deus. Meu primeiro pedido para Deus é: o que eu posso aprender com você hoje? O que eu posso aprender com você hoje? Eu quero ter um tempo de contemplação contigo, Pai. E o terceiro é: como é que eu posso te servir hoje? Uau. Eu faço esses 3 pedidos todos os dias. E esses 3 pedidos é o mesmo que eu desejo na minha família. O que eu posso aprender com a minha família hoje? Eu quero ter um tempo de contemplação na minha família. E como é que eu posso servir na minha família? E nos meus negócios, a mesma coisa. Eu quero ter um tempo de aprendizado com os meus negócios, eu quero ter um tempo de contemplação e eu quero ter um tempo para servir as minhas empresas. É nessas 3 esferas que eu estou. Que legal. Uma oração que você nunca esquece? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Uau. Liberdade é? Consequência de um bom trabalho. E dinheiro é? Troca. Não existe nada diferente disso. Sim. As pessoas, quando numa plateia de 2.000 pessoas, você pergunta para as pessoas o que é dinheiro, elas vão falar milhares de coisas. Você quer saber sobre dinheiro? Vai buscar na origem. Na origem, 700 anos antes de Cristo, Lídia, atual Turquia, dinheiro surgiu na origem, na matriz, como instrumento de troca. Não é nada mais do que isso, somente troca. Eu gostei muito, eu vi você falando isso lá naquele dia, que tudo que você vai buscar na origem. Na origem. Aí você falou sobre essa Você história. cria um domínio sobre isso Muito absurdo. bom. Absurdo. Sensacional. E propósito é? Crescer, dominar e transbordar. Perfeito. Perfeito. Caraca, que top, hein? Boa, tamo junto. Que top, muito bom. E Paulo, assim, se você pudesse dar um recado, eu sei que você chegou aqui diferente, você teve os desafios, mas você veio pra cá já como empresário. Mas se você pudesse dar uma dica pra uma pessoa que chegou aqui, ele sonha em vir pra cá, às vezes ele nunca foi empresário, mas ele sonha em viver o sonho americano. Perfeito.
E ele está aqui trabalhando na obra, na faxina, nos subempregos aí para poder pegar o sustento do dia a dia. Mas ele tem um sonho de empreender. Tá. Que dica que você daria para ele? Eu acho que as pessoas que vêm para os Estados Unidos, eu vou te falar a minha opinião, tá? Tá. E eu posso estar errado e eu não tô fazendo nenhum tipo de julgamento, nada do tipo. As pessoas que vêm para os Estados Unidos, elas não estão vindo para cá para ver a sonho americano. Não é isso. Tá. Eu acho que as pessoas que elas vêm para os Estados Unidos, elas vêm porque elas não acreditam que onde elas estão, elas vão conseguir sair do estado que elas estão. Ok. Elas estão rodeadas num ambiente que acontece duas coisas. Elas não enxergam oportunidade onde elas estão, e o ambiente também, de alguma forma, não favorece ela emocionalmente para que ela possa crescer, porque ela tá tão presa psicológica com o que os outros vão pensar, que quando ela vem para cá, ela chega num nível de disposição que ela não teria no Brasil. Então, quando eu olho um brasileiro que veio pela fronteira, eu já chorei ouvindo histórias de brasileiros que vieram pela fronteira, Sim. acho, cara, bravíssimos, o nível de coragem. Eu não teria, talvez, essa coragem. Eu respeito. Quem falou, meu, não quero saber, eu vou. Se tivesse preparado, talvez sofreria menos. Então, não é o caminho, mas quem fez e conseguiu aqui se estabelecer, eu preciso respeitar da forma. Ela fez na força do braço, não foi na forma como eu faria. Hoje, jamais iria lá e achar, é bonito, eu vou lá fazer. É diferente de você ir lá e se capacitar, por exemplo, no Legendários. São coisas totalmente diferentes. Eu amo a vida do Chap e do Legendários. Ele chega aqui, como ele não tem as pessoas que conhecem ele tá num nível de disposição e entrega que ele não. Se ele tivesse feito a mesma coisa no Brasil, ele prosperaria. Uhum. É a primeira comparação que eu acho. E sobre empreender, se ele quer empreender, ele primeiro precisa entender o que é empreender. Uhum. E para ele entender o que é empreender, ele precisa falar com alguém que já empreende. Uhum. Não dá para ele empreender se ele não sabe o que é empreender. Então, a base 1, a matriz é: quem é que tá indo para algum lugar que eu posso ir junto, servindo, para que aquele ambiente eu possa ir modelando e nesse processo eu possa ir codificando e tentar ser sócio daquela pessoa. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 22 sócios. Dos meus 22 sócios, 11 são ex-estagiários. Uhum. Então, antes de eu formar pessoas fora de casa, eu formei dentro de casa. Legal. Então, se, cara, um funcionário seu começar a te servir, começar a te ajudar, começar a ter resultado, vai chegar uma hora que, cara, seu coração tem que ser de gelo. Pra você não falar pra ele, cara, vem cá, vamos ser sócio. Só que ele também tem que saber como conquistar essa sociedade. Sim. Porque ele não pode esperar de você falar pra ele a sociedade. Ele precisa te mostrar onde você tava antes dele, onde você tá junto com ele, qual é a evolução dele semanalmente, quais são os resultados que ele tá alcançando. E ele tem que ser intencional pra você e falar assim: o que é que eu preciso fazer agora, depois de tudo que eu já fiz, já que você me conhece, pra ser seu sócio? Ó, eu já fiz por você já viu meu resultado, você já conhece meu coração. Como é que eu faço pra ser seu sócio? A pessoa tem que se sentir merecedora de se tornar sócio daquela empresa. Então, esse seria o melhor caminho do que ela pegar uma ideia e tentar lá empreender. Uhum. Não, mas ela quer empreender. Tá bom. Então, eu vou falar o que eu faria nos Estados Unidos, ou na China, ou na Tailândia, ou na Europa, em qualquer lugar. Se eu fosse começar hoje, do zero, sem nada, seja nos Estados Unidos ou em qualquer país, o que eu faria? Eu não montaria uma empresa. Eu empreenderia, mas eu não montaria uma empresa no modelo que a gente conhece. Eu não Sim. montaria um escritório, eu não contrataria funcionários, eu não faria nada disso. Eu montaria uma empresa para trabalhar da minha casa. Perfeito. Então, o que eu faria? Eu se tornaria o maior indicador do mundo. Eu ia pegar a sua empresa. Ah, você tem cartório? Legal. Quem que você quer falar com? Tá bom. E qual é a rentabilidade que você pode me dar se eu trouxer clientes para você? E essa rentabilidade é perene? Tudo que eu te trouxer, se esse cliente comprar de você durante 10 anos, eu vou ganhar? Podemos fazer um contratinho aqui de ChatGPT? Porque se dar um pau, eu vou na justiça, porque eu vou levar isso aqui a sério e tudo mais? Podemos. Ok, legal. Então, isso para mim me interessa. Eu vou começar a deixar você no pool. Eu vou virar um hub de negócio. Não é que eu vou virar um faz tudo. Não é isso. A gente não pode confundir uma pessoa que, quando chega aqui nos Estados Unidos, ela é limpadora de carro, ela também faz limpeza de casa, ela também é pedreiro. Não, aí ela tá sendo eu empresa, né? Não é isso que eu tô falando. Você é a empresa e a minha empresa é uma Amazon da vida de indicação. Uhum. Quem vai fazer o serviço é você. Quem vai fazer o cartório é você. Quem vai fazer a indicação é você. Eu tenho essas empresas aqui que eu confio, que eu acredito, e ela presta prestação de serviço. Se você precisa, eu vou te oferecer esse serviço, vou fazer um papel de SDR em troca de uma lucratividade. Então, se eu fosse vir para cá, eu tentaria trabalhar na sobrevivência, tem que trabalhar por hora, vai trabalhar na hora. Vai trabalhar na obra, eu trabalho na obra, mas em paralelo, vai montando uma rede de hub. É o que eu falei, não, mas eu quero empreender. Tá bom, qual que é a sua competência? Qual que é o seu talento? Cara, eu sou bom com pessoas. Ótimo. Então monta uma empresa de vendas. Monta uma central de vendas. Um dos milionários que tem aqui nos Estados Unidos vendeu uma empresa de telemarketing com 300 vendedores. Ótimo. Tá? Não, eu sou bom com números. Ótimo. Monta uma empresa de análise financeira. Quais são as empresas de análise financeira que têm sucesso para você poder montar uma empresa de análise financeira? Então eu preciso aproximar o meu talento
o meu comportamento psicológico mental do modelo de negócio. E aí dá certo. Então, é Estados Unidos, não sei se você sabe, mas hoje o Japão, um dos empresários, empreendedores que mais cresce no Japão, sabe que são os brasileiros? Não sabia. Porque o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve que se reinventar. Uhum. E quando ele se reinventou, ele se tornou uma das maiores potências do mundo em tecnologia, Sim. inovação. Só que os filhos não pegaram esse transbordo. E foi gerando uma camada de filhos acomodados, porque eles souberam construir, mas não souberam ensinar. Então, o que aconteceu? Você tem um monte de gente acomodada. Uhum. Os brasileiros chegam lá com fome, ralando, trabalhando, e estão botando os japoneses para trabalhar. Que nem os chineses fazem no Brasil. Uhum. Porque o que os chineses fazem de riqueza no Brasil é absurdo. É. Imagina que o chinês chega no Brasil, sem falar português, sem ter documento, tem nada, e sai de lá multimilionário. Sim. No prédio que eu morava no Brasil, que era um prédio que só tinha milionário, metade do prédio era chinês. Uhum. Aí você pega lá 25 lá, você pega... Cara, como? Como assim? Então, não é a geografia, não é o local, não é... Cara, é você. Uhum. Você é a fonte de prosperidade. Pá, mas tem lugares que são mais difíceis. Eu concordo que tem lugares que é mais difícil, mas o seu comportamento vai definir, a sua visão vai definir. Como é que muitos indianos, por exemplo, muitos paquistaneses são ricos, muitos não, alguns poucos, são ricos vendendo tecnologia, vendendo software, porque eles fizeram o que a maioria não fez. Vou te dar um dado aqui importante pra gente ter esse nível de consciência, tá? O mundo hoje é IA, concorda? Sim. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. Em percentual, quantas por cento de pessoas no mundo usam hoje inteligência artificial? Dá um chute. Segundo os números do ChatGPT, usando, mas eu acho que parece que 70% das pessoas do mundo. Se você perguntar pro ChatGPT, abre depois o áudio e pergunta, quantos usuários únicos o ChatGPT tem? São 800 milhões de usuários, 800 milhões de usuários. que dá o equivalente a menos de 1% da população global. 120 milhões de pessoas no mundo, ano passado, visitaram os Estados Unidos. A gente tá falando com 800 milhões que usaram uma única vez o ChatGPT. Dos que assinam $20 por mês, é 10% de 1%. Nossa. São 10 milhões de pessoas no mundo que assinam o ChatGPT com uma receita de 230 milhões por mês do ChatGPT. Dos que de fato usam a inteligência e ganham algum dinheiro com inteligência artificial, é em torno de 1 a 3 milhões. Parece que tá todo mundo usando a inteligência Por artificial. causa do hype, né? Eu também falaria que era 70%. Mas a verdade é que é 0,3% de 1%. Olha que loucura. Paulo, o que você está falando? Daqui 5 anos, 80%, 90% dos consumidores no mundo vão mexer com IA como espectadores, como mexem no Instagram, Uhum. como mexem com a internet. Vão ser excelentes compradores, vão ser excelentes espectadores, mas não vão ganhar dinheiro. Uhum. Por quê? Porque eles não estão olhando, eles não estão buscando dados, eles não estão reservando aquela meia hora para construir um campo, uma atmosfera, uma visão de saber o que eu não sei, o que eu não sei. Eles não estão se preparando para o próximo passo. E aí não tem como o restante dessa massa que não está se preparando para um próximo passo ter resultado do que aquele que parou e fez isso, empilhou constantemente visão, campo, ação para edificar e construir e realizar. Não tem como. É a história dos 3 porquinhos. Eu amo a história dos 3 porquinhos. Uhum. O primeiro porquinho, ele quer montar uma casa de palha, porque o foco dele não é montar casa, o foco dele é ir brincar. O segundo porquinho, ele monta uma casa mais ou menos, porque uma casa mais ou menos tá bom, ele monta uma casa de madeira, porque o foco dele ele também quer ter tempo pra brincar. O terceiro porquinho não sabe se vai dar tempo pra brincar, mas ele quer montar a casa de tijolo. Eu sou o terceiro porquinho, eu sou o porquinho da casa de tijolo. Uhum. Eu não sei se vai dar tempo pra brincar. Eu vou desfrutando a vida enquanto eu tô construindo ela. Mas eu não paro de construir, eu não paro de desenvolver, eu não paro de olhar. Então, o cara que tá aqui, chegou agora, ótimo. E ele tá ouvindo o Prosperando na América, ele já veio atrás da informação. Agora o que ele precisa é da continuidade e da profundidade. Ele tá tendo aqui. Então ele não pode mais negligenciar, ele vai ter que mudar hábitos, ele vai ter que mudar o ambiente, ele vai ter que mudar a visão. Ele entende que as pessoas aqui podem trabalhar no dinheiro da sobrevivência, o problema não é esse. O problema é você não separar meia hora pra descobrir algo que você não sabe, não se fazer pergunta pra empresários que você não sabe. A pessoa que tá aqui nos assistindo, você tem que ter feito pelo menos pra trás, pra você ter resultados diferentes. Nesse ano, pelo menos pergunta pra 10 empresários. Sim. Pô, não perguntei nada pra 10 empresários de janeiro até aqui. Você tá pra trás. Então agora vamos fazer o seguinte: nos próximos 6 meses antes de acabar 2025, você topa perguntar pra pelo menos 10 pessoas por mês? Então vamos acelerar? Sim. Cara, mas podem ser que eles não vão me responder. Não é sobre eles responderem, é sobre você se movimentar. Uhum. É sobre você agir. É sobre isso. Caraca. Uau. Sensacional. Muito bom. Cara, eu ficaria falando aqui por horas contigo. Realmente maravilhoso todos os insights. Aprendi muito. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. E se você
fosse o último dia hoje, de repente seu na Terra, e você tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo, assim, que fosse passar no celular de todo mundo, fosse passar nas IA de todo mundo, e todo mundo fosse receber essa mensagem tua, que mensagem seria essa, Paulo? Eu gostaria de dar 2 mensagens. A primeira é gratidão a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Glória a Essa é a Deus. primeira mensagem. As pessoas precisam saber do amor de Deus. Amém. Ele é o Pai Todo-Poderoso. E tem uma frase que eu acredito nela, que Deus te levanta de todos os seus fracassos, porque eu fracassei várias vezes e foi a mão dele que me levantou. Foi a glória dele que me levantou, mas jamais das minhas desculpas. Então Deus te levanta de todos os seus fracassos, mas jamais das suas desculpas. Ele já fez tudo por nós, agora é a hora de nós fazermos a nossa parte. Uhum. A nossa identidade é plena, é próspera, é rica, é fonte de vida, e se você não agir como tal, não tem como acessar. Não dá pra ser vencedor e vítima ao mesmo tempo. Você tem que escolher, ou você é vítima, ou você é vencedor. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. É isso. Uau, sensacional, meu Deus. E como que o pessoal te acha? Paulo.Kazax, Kazax é K-A-Z-A-K-S, no Instagram. Lá eu posto conteúdo diário. Eu venho me posicionando como um influenciador, não é uma tarefa fácil, Não. mas eu entendo que é essencial, é importante. Então, construir uma identidade visual na internet. E através do Poder Network também, nos eventos do Poder Network, pode conectar o pessoal do Poder Network, falar, quero falar com o Kazax, e vai ser um prazer, eles vão me conectar, e hoje o meu foco é esse. Além dos meus negócios, das minhas empresas, das empresas que eu faço conselho, é montar essa comunidade forte dentro do Poder Network, e é lá que está meu foco, minha força, minha energia, para esse poder de escala e levar empresários para uma outra atmosfera. Eu quero falar com empresários que querem fazer parte de uma comunidade, de empresários que se ajudam, que a gente faz estudo de caso, que a gente realmente cria engenharia, processo, software para crescer de maneira inteligente e estratégica. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Segue o Paulo Kazax aí, entre em contato com esse projeto Poder Network. Você que é empresário, você tem que estar envolvido com esse projeto, que é um projeto que realmente vai ajudar você a crescer muito, vai ajudar você a evitar muitos erros, a cair em buracos. Então esse é o papel do mentor, é te guiar realmente rumo ao teu destino, ao destino da tua empresa, que vai impactar muitas vidas aqui na América. E juntos a gente vai estar ajudando vocês a prosperar na América cada vez mais. E se você quiser saber mais um pouco sobre como investir em fazendas solares, né, entender um pouco mais sobre como funciona isso, qual que é a rentabilidade disso hoje em dia, né, clica aqui embaixo que tem um link que vai te levar para lá para falar com alguém da nossa equipe, onde vai te orientar e te explicar como funciona tudo isso, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e bora prosperar na América. Bora!